Estamos vivendo uma verdadeira epidemia. A humanidade está realmente passando por vários problemas de saúde e a saúde é muito além de vírus, muito além de bactérias. Na verdade, está muito mais atrelada aos nossos próprios modos de vida, hábitos e nossas próprias ações. E é exatamente sobre esse assunto que nessa minissérie de 3 episódios eu irei abordar as 3 maiores doenças do século, a pandemia da saúde mental, e a gente vai aprender como utilizar a aromaterapia profissional para esses problemas de saúde mental. Vamos comigo? A aromaterapia profissional para doenças emocionais. Pois é muito importante cada vez mais a gente saber como ajudar as pessoas e eu vou dizer uma coisa para você, estamos vivendo num mundo hoje que muitas pessoas estão precisando de um suporte emocional para a sua saúde mental. Emocional ou mental, pois é, as duas coisas estão intimamente atreladas e é verdadeiramente uma epidemia que estamos vivendo. A forma como a gente está trabalhando, as relações que a gente tem com a natureza e com a própria sociedade estão proporcionando à humanidade diversos prejuízos à cognição, diversos prejuízos à saúde física e, consequentemente, mental e emocional. E é exatamente por isso que tantas pessoas estão apresentando distúrbios nunca vistos em tanta intensidade e em tão grande população. Eu estou falando de quê? Da ansiedade, da depressão e do estresse. Para mim, essas 3 doenças são a verdadeira epidemia, são uma grande, vamos dizer assim, doenças que a gente precisa começar a se aprofundar, a entender para ajudar as pessoas. E eu, como biólogo e aromaterapeuta, eu ajudo pessoas a se tornarem cada vez mais autônomas, emancipar de fato a sua saúde, na sua família, a sua saúde, a sua própria mesma e muitas vezes pessoas que querem atender outras pessoas, ajudar outras pessoas e realmente aí reside uma grande oportunidade, porque muita gente está precisando dessa ajuda e não encontra pessoas qualificadas para realmente nortear um tratamento e ajudar com as plantas medicinais, com os cheiros aromáticos mesmo dessas plantas medicinais para proporcionar uma saúde para essas pessoas. Aqui eu tenho comigo um roteiro bem legal e eu não quero que você perca nada de nenhum detalhe desses 3 episódios e nesse aqui hoje eu vou falar principalmente dos principais parâmetros e como é que a aromaterapia, como é que eu como aromaterapeuta penso, como a aromaterapia pode ajudar. Dentro dessas 3 doenças, o Brasil é um dos maiores, vamos dizer assim, detentor de pessoas doentes. O Brasil, para você ter ideia, ele já tem mais de 90,5 milhões de pessoas com alguma dessas 3 ou a combinação delas. E aí, se a gente colocar a combinação dessas doenças, com certeza esse número vai ser ainda mais alarmante. É muito importante a gente entender que essas doenças elas precisam ser entendidas, compreendidas e estudadas. Não adianta você querer ajudar a pessoa se você não sabe ajudar de fato a pessoa. Então é muito importante a gente saber recomendar. E se hoje você não sabe recomendar, esse vídeo com certeza vai te ajudar a auxiliar você. Ou então, muitas vezes você até sabe ajudar com óleo essencial, mas a pessoa que precisa da ajuda, ela já está fazendo uso de alguma medicação tarja preta, de comercialização controlada, e aí você já fica com o pé atrás. E eu sei como é esse sentimento de impotência quando você quer ajudar uma pessoa, quando a pessoa quer ser ajudada, mas a gente não consegue realmente ou ter os resultados ou se sentir segura para de fato fazer as recomendações corretas. E é exatamente para isso que eu estou aqui. Com certeza, a aromaterapia ela pode ajudar, mas não é só porque eu estou dizendo não. A ciência e vários pesquisadores em várias partes do mundo, em várias universidades, inclusive renomadas, estão reconhecendo o poder dos óleos essenciais e de suas substâncias voláteis, tão voláteis, tão leves, que a gente sente até seus
aromas, né? E eles causam efeitos, sim, de diminuir bastante a ansiedade. Para você ter ideia, nesse exato momento eu estou utilizando um óleo essencial, que até o final do vídeo eu conto para você qual é, mas que ele diminui minha ansiedade. Geralmente, antes de gravar um vídeo, por exemplo, eu fico um pouco nervoso e esse óleo me ajuda muito. Você quer saber qual é? Ó, me acompanha aqui que eu vou te dizer. E, inclusive, eu uso esse óleo essencial baseado num estudo científico desenvolvido no Japão. Pois é, eu vou contar um pouco desse estudo, mas antes de a gente começar a falar disso, eu preciso realmente nortear você. Onde é que a gente está dentro desse panorama de saúde mental? E quando eu digo a gente, eu digo no Brasil mesmo, né? Uma grande nação, quinta maior nação do mundo. Onde é que a gente está dentro desse panorama? Vamos lá. Segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, o Brasil está em primeiro lugar onde há uma maior população com altos graus de ansiedade. Somos no total 9,3% da população inteira brasileira, quase 10% da população brasileira tem ansiedade, ou seja, cerca de 19 a 20 milhões de brasileiros, e isso eu estou falando hoje numa pesquisa que foi conduzida pós-pandemia, 2 anos depois da pandemia do coronavírus. Então, ó, estamos numa pesquisa atualizada, segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil está em primeiro lugar no ranking. Em primeiro lugar no ranking. Então isso para mim já é estarrecedor. Além disso, a população brasileira que mais está sendo acometida por essas doenças são as mulheres, certo? E entre 40 a 49 anos de idade são as que têm os maiores índices de ansiedade. E a ansiedade ela tem várias características, como liberação de adrenalina, porque ela surge da necessidade de a gente poder reagir diante de uma situação adversa. Porém, com um acúmulo de estresse, com um acúmulo de situações ansiogênicas, ou seja, que geram ansiedade ao longo dos dias, ao longo dos meses e às vezes ao longo dos anos, as pessoas começam a se acostumar com aqueles sintomas e muitas vezes esses sintomas começam a ficar cada vez mais exacerbados. Então é muito comum, por exemplo, insônia, falta de ar, pânico, histeria, muitas pessoas ficam se automutilando, muitas preocupações, muitas inquietações, a síndrome do pensamento acelerado, tensões musculares nas articulações, principalmente da boca, né? Então apertos de mandíbula, perdas de apetite, ou então excesso de apetite, muitas vezes estão intimamente atrelados à ansiedade. Por quê? Porque ela induz a liberação de adrenalina e cortisol e naturalmente vai aumentar a dilatação de pupila, consumo de oxigênio, taquicardia, dilatação dos vasos sanguíneos. Então gera um desconforto quando você não está de prontidão para correr ou para lutar, por exemplo, gera um total desconforto e a pessoa entra muitas vezes em pânico, entra em descontrole total dos seus movimentos, dos seus pensamentos e das suas próprias emoções. Então realmente é um distúrbio, é um transtorno que eu conheço amigos, tenho dezenas, na verdade centenas de pacientes que eu já ajudei com aromaterapia, que faziam uso de tarja preta, outros não faziam e não queriam usar, né? E a gente sempre vai montando estratégias para ajudar aquela pessoa. Eu vou te dizer uma coisa, eu nunca fiz nenhum protocolo igual ao outro para pessoas que estão com casos de ansiedade. Às vezes a medicação é diferente, às vezes a idade da pessoa é diferente, às vezes os óleos essenciais que a pessoa gosta não são mais adequados, às vezes os que ela não gosta são os indicados, a gente tem que saber driblar isso, ou seja, tem várias nuances de a gente poder recomendar o óleo certo, mas é muito importante sempre que a prescrição dos óleos essenciais sejam baseadas em estratégias para o caso particular daquele paciente, porque aí, com certeza os efeitos são muito mais expressivos, certo? Então, problemas muitas vezes podem gerar problemas hormonais, podem gerar problemas fisiológicos, podem gerar problemas respiratórios, enfim, muitas vezes tem vários problemas associados aí, a gente também precisa levar isso em consideração. E existem vários estudos científicos, inclusive, que estão mostrando que as substâncias de alguns óleos essenciais, inclusive, podem substituir medicações tarja preta, como benzodiazepínicos, certo? Sem os efeitos colaterais desses medicamentos, certo? Inclusive, eu vou fazer um comparativo deles,
na segunda aula dessa minissérie para você entender bem como é que funciona, por exemplo, uma lavanda e como é que funciona um tarja preta. Né? Você vai começar a entender como pensar melhor esses óleos essenciais de uma maneira mais individualizada. Já em estresse, segundo o International Stress Management Association, ou seja, a Associação Internacional de Gerenciamento do Estresse, o Brasil também fica em segundo lugar na posição, ficando atrás apenas do Japão. E no Brasil, 70% da população apresenta algum sintoma, apresenta algum diagnóstico de estresse. Ou pequeno, ou médio, ou grande, a depender de como a pessoa vive, quais hábitos estão, o momento atual da pessoa, ela vai ter esses problemas, né? E ele acomete tanto homens quanto mulheres, sem muita distinção, e principalmente causa incapacidade, ineficácia, causa insuficiência, estresse mental, uma desmotivação e muitas vezes é até muito próximo da depressão, certo? Os sintomas são muito próximos da depressão. É como se a pessoa tivesse realmente exaurida, né? Inclusive, quando o estresse está associado a trabalho, aos seus exercícios laborais, por exemplo, o que acontece é que esse estresse é chamado de síndrome de burnout, quem é que já ouviu falar? Ou seja, é uma exaustão devido a um estresse crônico por causa do seu trabalho, certo? É um burnout. Literalmente a pessoa não consegue emocionalmente descansar, não consegue mentalmente descansar, ela não consegue descansar fisicamente, ela se sente completamente desmotivada. E existem sim óleos essenciais que podem ajudar, podem diminuir a liberação de cortisol, pode aumentar a sensação de bem-estar, pode trazer mais estado de presença, pode aumentar o relaxamento, pode aumentar a acuidade mental e pode, no final das contas, melhorar a qualidade de vida da pessoa de várias formas diferentes, com estratégias diferentes, de modo que a pessoa consiga diminuir esses graus de cortisol, diminuir seu estresse. E claro, né, gente, a gente precisa sempre incluir os contextos em que a pessoa está. Muitas vezes eu não vou poder dizer, largue esse emprego, mas muitas vezes o emprego é o gerador daquilo ali. E muitas vezes a gente vai buscar umas maneiras de falar aquilo para a pessoa, para que aquela próprio paciente tire suas conclusões, porque às vezes o paciente quer uma solução rápida, como uma pílula mágica, mas a aromaterapia não faz pílula mágica, assim como a alopatia também não faz. A gente precisa realmente conscientizar, e eu gosto muito dessa palavra, consciência, certo? Para as pessoas começarem a mudar seus próprios hábitos. Senão, a gente vai somente trocar, vamos dizer assim, um tarja preta por um óleo essencial, que vai somente mascarar os sintomas, mas não vamos diretamente nas causas. Então, eu geralmente falo também para você aprender a criar estratégias e montar protocolos em tratamentos completos, não só falando de óleos essenciais de aromaterapia. Inclusive, na terceira aula dessa minissérie, você vai aprender, inclusive, como é que eu faço um protocolo profissional para pessoas que estão com problemas de saúde mental, como esses três aqui que eu falei, que estou falando aqui nessa aula, certo? E o terceiro veio da Pesquisa Nacional de Saúde, a PNS, onde mostrou que em depressão o Brasil também está em quinto lugar do ranking, certo? Onde 6% da população brasileira, 16 milhões de pessoas, sofrem de depressão. A depressão, por ser considerada uma doença neuropsiquiátrica crônica, muitas vezes está associada a distúrbios de produção de neurotransmissores cerebrais, ela tem uma aproximação também de muitas medicações que são controladas, certo? E essas medicações, muitas vezes, na alopatia no geral, né, tanto para estresse, quanto ansiedade, quanto depressão, nessas três doenças, as medicações que elas são prescritas normalmente, elas geram efeitos colaterais, certo? Elas não surtem os efeitos, talvez, na intensidade que o paciente deseja, ou surtem numa intensidade tão alta que torna inutilizável, muda os hábitos da pessoa, a pessoa fica com muita sonolência, ou fica com mais ansiedade, ou fica com alguns comportamentos esquisitos, perde apetite, enfim, podem acontecer sim, certo? E muitas vezes eles não sanam de fato o problema. Eu aqui sou biólogo,
eu não estou aqui no lugar e na posição de desrecomendar nenhuma medicação, nem de recomendar nenhuma medicação. Agora, eu tenho certeza que quando tem pacientes que vêm a mim, que já estão tomando essas medicações, como é remédio tarja preta, ou que não querem tomar, mesmo que tenha prescrição médica para fazê-lo, eu sei que eu consigo ajudar essas pessoas. Porque eu me baseio em evidências, me baseio em estudos reais, inclusive com bastantes resultados, e também conheço meus próprios casos clínicos em que eu atendo milhares de pessoas e ajudo também elas, certo? E como se não bastasse, eu também ensino pessoas a fazerem a mesma coisa, a atenderem outras pessoas, e a gente tem tido muito resultado com a aromaterapia. Quem conhece os óleos essenciais, muitas vezes não deixa mais de usar, é o que eu costumo dizer, é um caminho sem volta, principalmente quando a pessoa sana um problema que há tanto tempo assola ela. Então é muito legal de a gente entender que existe diante de nós, diante da nossa mão, como aromaterapeutas, uma verdadeira oportunidade. Porque somando todas essas pessoas aqui, eu consegui somar 90,5 milhões de pessoas no Brasil que estão ou com ansiedade, ou com depressão, ou algum grau de estresse, e que poderiam muito ser beneficiados pela aromaterapia, muito embora nunca nem tenham ouvido falar sobre o assunto. E aí, realmente há uma oportunidade para você começar a falar sobre esse assunto, começar a ajudar as pessoas, saber pensar para, por exemplo, recomendar os óleos essenciais e ter efeito, ter resultado, porque senão não adianta. Ou então, saber acolher uma pessoa quando ela receber um diagnóstico e dizer, eu vou ter que tomar esse tarja preta, eu não gostaria de tomar, mas eu acho que vai ter que ser o que eu vou ter que fazer. E você vai dizer, não, calma, vamos pensar aqui, tem algumas soluções naturais que podem te ajudar. Ou então, quando a pessoa já está tomando a medicação e está querendo desmamar, e você entra em contato com o médico da pessoa, com o neurologista da pessoa, e vai saber falar sobre o assunto. Então, há uma oportunidade para quem tem um conhecimento profundo. E é por isso que eu falo para você, vira essa chave. O conhecimento profundo dos óleos essenciais vai dar muita autonomia para você ajudar as pessoas, para falar para as pessoas, para recomendar as pessoas e até para se comunicar com profissionais da saúde que estão dando assistência a essas pessoas e você orientar ele, por exemplo, ou ela, como fazer esse desmame, como incluir os óleos essenciais durante esse período, como avaliar os resultados, enfim. Há muitas coisas que a gente pode auxiliar na vida das pessoas e isso realmente é uma oportunidade, né? Porque você pode ser a porta de entrada para as pessoas no mundo aromático, a porta de entrada para essas moléculas que têm uma procedência 100% natural, que são das plantas perfumadas e que ainda surtem efeitos no nosso corpo, né? Então, no final das contas, quando você leva para as pessoas essa mensagem e mais do que isso, leva resultados, você naturalmente vai ser vista como referência. Não vai ser uma referência que faz o que todo mundo faz ou fala o que todo mundo fala, mas vai ser uma referência que leva resultados para quem precisa, que leva soluções de fato para quem precisa, sem a pessoa ter que desembolsar muito, sem a pessoa ter que fazer milhões de coisas, não, de uma maneira orientada, de uma maneira fácil e simples, certo? Então você vai saber cuidar da sua família, vai saber se cuidar, vai saber cuidar do seu pet, por exemplo, porque também são ansiolíticos, por exemplo, ou têm muitos graus de estresse, ou podem ter depressão, por vários motivos, você vai poder entender a utilizar os óleos essenciais e para mim isso é uma grande oportunidade. Agora, quando eu falo que isso é uma oportunidade, geralmente as pessoas pensam, eu já estou aproveitando essa oportunidade. Mas quando você vai olhar ao fundo, a pessoa nem sabe se a outra pessoa tem diagnóstico. Diz, eu estou muito estressada. Está estressada, então usa esse óleo. Eu me sinto muito ansiosa. Está ansiosa, então usa esse óleo. Isso não é uma oportunidade, tá? Você precisa primeiro entender se o diagnóstico realmente é o diagnóstico. Porque todas essas três doenças, elas são categorizadas, inclusive, com diagnóstico. Então, ela precisa ser diagnosticada. Quem é que faz diagnóstico? Somos nós aromaterapeutas? Não. Quem faz são os profissionais qualificados, então profissionais médicos, psiquiatras, neurologistas, eles podem até dar esses tipos de diagnósticos, né? Então psicólogos podem também ajudar aí nesse sentido, mas os médicos são as pessoas que vão diagnosticar de fato. E aí, baseado no diagnóstico, a gente vai começar a ajudar essas pessoas e a usar os óleos essenciais. Sem diagnóstico, você está fazendo errado. Isso não é aproveitar uma oportunidade, tá? Outra coisa
é utilizar os óleos essenciais sem entender o que é estresse, sem entender o que é ansiedade, sem entender o que é depressão, o que muda entre as três, quais são as diferenças, quais são as semelhanças, né? O que é que acontece quando um está associado ao outro. Você precisa entender bem a natureza da doença em si. Porque a gente vai tratar da pessoa, a gente estuda os óleos essenciais, mas a gente precisa também cuidar da natureza da doença, saber quais são as causas dessas doenças para a gente poder realmente recomendar e ajudar as pessoas com mais maestria e muito mais assertividade. Faz sentido? Está fazendo sentido isso? E outra coisa que também não é uma oportunidade, que na verdade quem faz desse jeito erra bastante, é não levar em consideração as interações medicamentosas. Tá? Muita gente não leva em consideração ou pede para a pessoa deixar de tomar. Não faça isso. Isso, inclusive, é crime e você pode sofrer um processo administrativo. Você não pode ultrapassar as barreiras de outras profissões. Fique no seu lugar, atue dentro da sua área, que você vai conseguir ajudar a pessoa sim. Só basta você saber pensar e ter um conhecimento profundo para poder ajudar. Certo? Então, tudo isso que eu falo é uma verdadeira oportunidade, né? A gente consegue ajudar as pessoas e quando eu digo que tem muita gente querendo uma solução natural para isso, eu não estou falando também da minha boca, não. Segundo o Euromonitor Internacional, houve, desde 2020, um crescimento de 12,3% da população brasileira interessada em soluções naturais, em produtos de origem natural, 12,3% no Brasil e um aumento de 8% no mundo inteiro. Ou seja, não estamos falando de uma moda, não estamos falando de óleo essencial, você também é outra modinha, não estamos falando disso. Estamos falando de uma verdadeira tendência, porque as pessoas querem, de fato, uma solução natural para incluir hábitos saudáveis em sua vida. Faz sentido? Eu mesmo quero, e por isso que eu estou com aromaterapia há 13 anos, né? E estudo e atendo há 10 anos. Então, não é à toa que as pessoas estão procurando, porque a gente está vendo que a nossa alimentação está poluída, nosso ar está poluído, nosso solo está poluído, nossa água está poluída, e ainda vendem para a gente um monte de remédio, e quem vende os remédios também é quem está produzindo comida envenenada. Então, assim, estamos vivendo num mundo, numa situação praticamente dantesca, e a gente precisa tomar as rédeas de volta da nossa própria saúde. Parar de delegar a saúde da gente para os outros e começar a assumir de volta o que a gente quer de fato para a nossa saúde. E eu sei que a aromaterapia realmente pode muito ajudar as pessoas com esses 3 distúrbios: ansiedade, depressão e estresse. Eu mesmo posso falar da minha própria experiência, que já fiz mais de 2.500 atendimentos clínicos, certo? Em que 75% dos casos são exatamente ansiedade, estresse e depressão. E não existe nenhum caso que eu atendi que é igual ao outro, exatamente como eu falei com ansiedade, certo? Mas, além de mim, eu também ensino outras pessoas. Por exemplo, a Gisele é uma aluna minha, que ela trabalha no departamento com terapia ocupacional e ela até usava óleos essenciais, para você ter ideia, mas nunca falava no trabalho. Sabe por quê? Porque ela tinha vergonha. Ela tinha vergonha. Ela trabalhava com muitas outras pessoas que também eram da área da saúde e ela sabia que se ela começasse a falar de aromaterapia, o pessoal ia dizer: aroma o quê? Terapia de aroma? Gisele, o que está fazendo? E iam fazer perguntas para ela e ela não ia saber o que dizer, não ia saber o que explicar, não ia saber como conduzir de fato uma conversa que passasse credibilidade para as pessoas. Então ela não falava no trabalho, muito embora ela não deixasse de usar os óleos essenciais. Até que um dia ela decidiu se profissionalizar. Ela me conheceu, se profissionalizou, fez uma formação completa comigo e virou completamente a chave dela. Hoje, a Gisele me contou que, olha só o que aconteceu. Certo dia, ela estava lá, no trabalho dela, falando de óleos essenciais, e as pessoas impressionadas com o tanto que a Gisele sabia e com o tanto de volume de informações, de artigos e de referências que ela apresentava para as pessoas. Ela falava com muita propriedade. E as pessoas começaram a se interessar, até que indicaram o trabalho dela de aromaterapia para a médica psiquiatra do departamento. E essa médica psiquiatra, depois que conheceu a Gisele, conheceu os argumentos dela e conheceu a profundidade com que ela trabalhava com aromaterapia de forma profissional, ela foi convidada
ela convidou a Gisele, olha só que coisa, convidou a Gisele para integrar num projeto de pesquisa em que auxilia adolescentes com altos graus de estresse, ansiedade, depressão e que estavam com ideação suicida, para fazer uma primeira aproximação em uma abordagem em que incluísse os óleos essenciais. Então imagine quantas pessoas, quantos adolescentes a Gisele, essa médica psiquiátrica, estão podendo ajudar, graças ao porque a Gisele se especializou, se aprofundou, entendeu de fato e começou a compartilhar de maneira própria, de maneira apropriada, de maneira de conhecimento profundo. A Gisele virou a chave que o conhecimento profundo abre as portas para outras profissões, para outros projetos e para ajudar outras pessoas. Antes ela até ajudava a filha dela, que ela não queria que tomasse corticoide, né? Ou o marido dela, que não queria que tomasse alguma medicação, mas depois que ela realmente virou a chave do conhecimento profundo, ela agora está ajudando pessoas junto de áreas psiquiátricas, adolescentes com ideações suicidas, e eu tenho certeza que o futuro reserva muito mais pessoas para a Gisele ajudar. Não é só a Gisele não, a Silene, por exemplo. Silene é uma outra amiga que também é aluna e que se formou comigo e que ela é psicóloga, certo? Mas ela tem um trabalho que é junto com, vamos dizer assim, pessoas que estão com vulnerabilidade social, moradores de rua, muitas vezes associado a drogas, tá? E ela conheceu o método Gota Consciência, minha formação, e ela virou completamente a chave também. O que ela entendeu foi que ela conseguiu criar ambientes onde as pessoas iriam fazer uma escuta ativa, compartilhar suas experiências e também beber chás e inalar óleos essenciais nos momentos de integração. E ela disse que virou completamente o jogo. Quando ela incluiu os óleos essenciais, as pessoas começaram a se conectar com memórias muito antigas. Imagine, uma pessoa que está em vulnerabilidade social, muitas vezes ela passou por violências terríveis, atrocidades horrendas que a gente não consegue nem imaginar na vida dela, desde sua infância. Muita gente realmente não foi bem recebida quando veio ao mundo, né? E muitas dessas pessoas acabam indo às ruas mesmo, ficando nas ruas. E essas pessoas começaram a se conectar com aquela vizinha que fazia um chá, com uma tia que produzia tinha um cheiro, ou que fazia uma benzedura com algum aroma, ou que fazia alguma defumação. Começaram a se conectar com lembranças positivas da sua infância, em momentos positivos da sua história, e no final das contas relacionava isso ao aroma do óleo essencial, diminuindo o estresse, diminuindo a ansiedade, diminuindo a depressão. E ela conseguiu que tipo de resultados? Diminuição de consumos de drogas, de álcool, ou seja, ajudando as pessoas, porque essas drogas, elas muitas vezes são ansiogênicas também, e quando há dependência, parar de utilizar essas drogas causa muitas ansiedades, causa muitos distúrbios mentais. Então, quando ela incluiu a aromaterapia, as pessoas não só diminuíram o consumo ou pararam o consumo das drogas, mas aumentaram a reincidência dentro das terapias, tanto em grupo quanto individuais. Ou seja, a pessoa não queria mais faltar os encontros, aumentava a incidência dela e aí, com mais encontros, mais tratamento, com mais tratamento, mais a pessoa voltava para o seu lugar. Está entendendo? Que é muito além de recomendar um óleo essencial. Está entendendo que é criar contextos, é montar estratégias, é saber pensar, é saber falar para poder ajudar de fato a pessoa? É exatamente isso que eu quero ensinar a você, como eu ensinei a Gisele, como eu ensinei a Silene e como eu ensinei a muitos outros, centenas, literalmente, de alunas que quando se profissionalizam chamam de atobás, certo? E eu ajudo mesmo e eu quero ajudar mais. Eu sei que tem muita gente precisando e eu sei que tem muita gente que nem sabe que os óleos essenciais existem. Por isso que eu estou falando isso para você. Porque vai que você se anima, vai que você realmente se apaixona e é apaixonada pelos óleos essenciais como eu e quer ajudar essas pessoas. Então, mãos à obra, se aprofunde mesmo, certo? Muitas vezes quando eu falo isso para a pessoa se aprofundar, para realmente ir ajudar as pessoas, porque se você está aqui vendo esse vídeo, com certeza você gosta de óleos essenciais, já usa óleos essenciais e até recomenda para as pessoas. Mas muitas vezes quando eu falo para a pessoa se profissionalizar, se especializar, realmente se aprofundar, as pessoas dizem, mas eu já fiz até curso, mas eu não me sinto segura. Mas a questão é que não é sobre cursos.
Não é sobre isso. Muitas vezes os cursos, as formações entregam muito mais receitas do que maneiras de pensar. Muito mais tabelinhas do que estratégias de tratamentos. Muito mais dicas do que aromaterapêutica prática para a vida do paciente. Certo? Então, para mim, é completamente diferente, são abordagens completamente diferentes, certo? E que causam impactos também diferentes, certo? Então, não é somente um curso, é um método o que eu ofereço, é uma metodologia, uma forma de você realmente aplicar a aromaterapia de uma forma curta, aprender de uma forma rápida, mas profunda, certo? E aí você vai se sentir muito mais segura. Porque quando eu falo para as pessoas que é uma oportunidade ajudar as pessoas que estão com distúrbios de saúde mental, as pessoas se sentem um pouco, será que é para mim? Será que eu consigo ajudar de fato? Eu me sinto um pouco insegura. Mas a Silene era desse jeito, a Gisele era desse jeito, até eu mesmo era desse jeito. Assim como a Isabela, o Rodrigo e tantas outras alunas e alunos, no começo tinham muitas particularidades, muitas semelhanças de achar que realmente não saberiam, não conseguiriam e hoje ajudam. E continuam ajudando centenas e centenas de pessoas. É o caso, por exemplo, da Valquíria, que começou a ajudar as pessoas e até abriu uma clínica na cidade, no interior dela, a primeira clínica de aromaterapia na cidade. Entendeu a virada de chave? E as pessoas estão cada vez mais conhecendo e vendo nela uma referência. Então é isso. Essa visão é que você precisa entender. E aí, dizendo isso, eu preciso te ensinar algumas coisas que eu vejo as pessoas fazendo errado. Primeira coisa, eu já falei, receita pronta. Gente, receita pronta não vai auxiliar todo mundo. Receita pronta não te ensina a pensar. Receita pronta não é tratamento. Receita pronta também não é protocolo. Entendeu? É só uma receita pronta que alguém ou testou e muitas vezes nem testou e que uma outra pessoa disse que surtiu efeito. Mas se uma receita pronta realmente surtisse efeito para todas as pessoas, a gente não tinha tanta gente com ansiedade, tanta gente com depressão, tanta gente com estresse no mundo e no Brasil, não é verdade? Mesmo usando óleo essencial. Então a pessoa precisa saber usar, precisa saber montar estratégias, precisa criar um protocolo e uma prescrição individualizada para realmente ter aquele efeito, certo? Então receita pronta de memes, receita pronta de cursos, que são um monte de receita pronta, já vi um monte de curso, 3 óleos, 20 soluções, 4 óleos, 50 soluções, 5 óleos, 80 soluções. Gente, isso é receita pronta, não te ensina a pensar. A gente precisa começar a pensar. Né? Livros também tem muita receita pronta. Ensina um pouco da maneira como o autor pensa, mas não te ensina a pensar. Eu quero que você seja autora dos livros de receitas e não uma copiadora delas, entendeu? E pense comigo, né? Se você fica buscando dicas em memes, em blogs, em sites, em perfis de Instagram por aí que ficam dando diquinhas, por que é que uma pessoa ia precisar de você? Já parou para pensar nisso? Todo mundo hoje tem o Google. Todo mundo hoje tem Instagram, tá ali no celular, no bolso. Não precisa de você para isso. Para saber que lavanda é indicado para ansiedade, todo mundo está sabendo, é só botar lá qual é o óleo mais essencial, mais indicado para ansiedade. Vai aparecer lá lavanda. Mas e quando a lavanda não surtiu efeito? E quando a lavanda gera ansiedade na pessoa? E quando a pessoa usa a lavanda e ela fica com insônia? Aí você diz, não sei o que está acontecendo. Para minha paciente funcionou, para outra não funcionou. Minha upline falou que podia, mas eu usei no meu filho, ele não conseguiu dormir. Meu marido ficou com insônia. Minha paciente, minha cliente, não teve nenhum efeito. Ela até pediu meu dinheiro de volta. Está entendendo que constrangimento? Porque não é raso. Uma doença como essa, doenças como essa, elas são de cunho refinado e a gente precisa saber ajudar com profundidade. Tá? Então esse é um jeito errado de fazer. Receita pronta. Outra coisa é um imediatismo para o uso interno. Muita gente, qualquer doença, qualquer problema é sublingual, é ingestão. Será que é ingestão? Será que o uso sublingual de fato surte os melhores efeitos? A gente precisa discutir isso. No segundo vídeo dessa série eu vou falar melhor, né, de como é que funcionam esses óleos, como é que funcionam para cada caso, quais são os estudos científicos mesmo que estão vinculados a esses resultados, como é que a gente pode pensar para melhorar
o uso dos tratamentos de óleos essenciais, certo? Então não é só pela via da ingestão, até o uso tópico na sola dos pés pode ter um efeito terapêutico emocional nas pessoas. Você só precisa saber pensar o que fazer e como fazer, tá? E outra coisa, gente, é o chutômetro. Só em achar que o óleo é bom e chutar para aquela pessoa como uma recomendação, certo? Ou não se aprofundar na natureza da doença. Como eu falei lá no começo, se aprofundar na natureza da doença é crucial. E não se aprofundar é a receita certa para dar errado. É a receita certa para não ter resultado e para o seu cliente se frustrar. E quando o seu cliente se frustra, não é com você ou não é com óleo essencial, não. Quando o seu cliente se frustra, ele se frustra com a sua recomendação. Ele se frustra com a sua falta de conhecimento. Ele se frustra com a sua, vamos dizer assim, superficialidade na aromaterapia. É isso que ele vai se frustrar. Porque as pessoas estão vendo, estão sabendo que os óleos essenciais surtem efeitos. Mas por que com ela não surtiu? Porque ela encontrou a pessoa errada. E eu não quero que ela tenha a impressão errada de você. Se você ama os óleos essenciais, use e até indica, eu tenho certeza que você é apaixonada por aromaterapia, ou não é? Então, cabe a você se aprofundar de fato para ajudar as pessoas e elas terem a melhor impressão da aromaterapia, dos óleos essenciais, das plantas medicinais e de você, que é a porta de entrada, uma referência, um porto seguro de fato para ela, certo? Então o jeito certo de entender, vou dizer assim de uma maneira, de uma linha geral, é você entender primeiro o óleo essencial em profundidade. O que é o óleo essencial em profundidade? A natureza dele, suas próprias características, como é que ele atua no nosso corpo, quais são os limites dessas atuações, quais são os sistemas, por exemplo, do corpo que ele atua, os órgãos, as células, os receptores, tudo isso são importantes e não precisa ser complicado não, tá, gente? É possível você aprender isso de forma muito simples, mas entender o caminho que o óleo faz no corpo, entender a natureza da doença, entender as necessidades do seu paciente, criar estratégias para que tudo funcione de uma maneira harmônica e forma simples, para mim, é a melhor forma de você abordar o assunto. E como é que você vai conseguir abordar nessa forma? Você precisa investir em conhecimento mais do que você está investindo em óleo essencial. Faz sentido? Não tem sentido para mim nenhum. As pessoas estão colecionando, literalmente, óleos essenciais, dezenas de óleos essenciais, às vezes centenas de óleos essenciais, sem nem se darem conta que o que elas sabem desses óleos é muito, muito pouco. É muito superficial. É somente um verbete de 3 linhas, ou uma paginazinha de um livrozinho aqui e ali. Entendeu? E os óleos essenciais eles são muito mais do que isso. Eles possuem centenas de substâncias que podem auxiliar de diversas formas. Então, é muito mais importante você investir em conhecimento para saber o que fazer com os óleos essenciais do que só investir em um monte de óleo essencial sem saber conhecê-los. É como você comprar um livro bonito em alemão, mas você não sabe ler alemão, então você tem ali um livro bonito, com uma capa bonita, bem ilustrado, mas você não sabe bulhufas daquele assunto. Só sabe o que disseram, só sabe o que a sinopse falou, mas está entendendo? Só sabe o que o meme ali disse, ou que alguma blogueira citou, mas no final das contas, essencialmente, você não sabe. Você não sabe, certo? Então, é um jeito muito errado investir mais em óleo do que no conhecimento sobre eles. Como é que você vai ajudar a pessoa sem conhecimento nenhum? Tá fazendo sentido? Tá virando essa chave? Tá virando? Pois é. E agora eu vou querer que você faça um teste. Vou querer ensinar você num teste simples, que você vai levar inclusive esse teste, os resultados desse teste para o segundo vídeo dessa minissérie, certo? E esse teste é o seguinte, você vai pegar 10 pessoas, listar 10 pessoas que você conhece, e vai perguntar para elas, de 0 a 10, quanto você está com ansiedade, quanto você está com depressão, quanto você está com estresse nessa última semana ou nesse último mês. Escolhe um tempo, mas uma última semana é legal para a gente entender o panorama do momento da pessoa. Você vai pegar esses 10 nomes de pessoas e vai pegar uma média mais ou menos para entender em qual a pontuação que a pessoa está, né? De 0 a 30 pontos,
quanto ela está, vamos dizer assim, de saúde mental, né? Para você ver o panorama no seu círculo social, ao redor de você, como as pessoas estão de saúde, para você começar a pensar nisso. Pega esse resultado e guarda, que no segundo vídeo a gente vai aproveitar ele, certo? Então, dito tudo isso, quando você listar essas pessoas, estresse, ansiedade e depressão, pode ser em casa, pode ser na família, pode ser nos amigos, pode ser no trabalho, fica à vontade, certo? Mas quando você listar isso, guarda esses assuntos, porque a gente vai aprender como aplicar óleos essenciais ou como pensar em tratamentos na prática, certo? Montar protocolos na prática. Legal, né? É muito interessante esse assunto e, na verdade, eu poderia aprofundar ainda muito mais. E é mais simples, muito mais simples do que você imagina. Ajudar as pessoas com aromaterapia para pessoas que estão com ansiedade, com depressão ou estresse, com essa pandemia, é muito fácil, desde que você tenha um conhecimento profundo e realmente se dedique para isso, né? Não é um milagre. E se você quer se aprofundar, quer entender ainda mais e dar um passo além nesse conteúdo, eu vou deixar o link do próximo vídeo dessa série aqui embaixo desse vídeo e também no primeiro comentário do vídeo aqui no YouTube, tá? No primeiro comentário vai ter o link do próximo vídeo e aqui embaixo dele também eu vou deixar o link do próximo vídeo para você entender cada vez mais como é que funcionam as medicações alopáticas e como é que funcionam os óleos essenciais. E a gente começar a fazer um comparativo de um com o do outro para ver que será que tem sentido a gente começar a trocar um pelo outro, saber substituir ou pensar quais são as evidências científicas, como é que os cientistas estão descobrindo isso e como é que a gente pode adotar esses conhecimentos para ajudar as pessoas de fato. Pois é, esse vai ser o segundo vídeo aqui da descrição. E com certeza você gostou desse vídeo, então se inscreve no canal para não perder os lançamentos e as minisséries que vão estar surgindo por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Conte comigo e namastê.